Olá, estudantes da Rede Municipal de Ensino de Anápolis. Olá a todos vocês que nos acompanham nessa aula. Uma aula muito especial, porque hoje eu vim aqui falar para vocês sobre nossas emoções e as nossas relações com as outras pessoas. Isso é fundamental para o nosso desenvolvimento como pessoa, como carreira profissional. E essa aula de hoje, chamada Socioemocional, nós vamos pensar um pouco sobre como que as diferenças compõem a grande riqueza que é a nossa sociedade. O título da aula de hoje é Diferenças que Somam, e aqui sou eu, professor Ítalo Silva, e vou acompanhar vocês nessa nossa aula para que a gente possa pensar um pouco como que a diferença tem um papel na composição da nossa riqueza cultural, nossa riqueza artística, nossa riqueza intelectual. Então nós temos várias riquezas, que essas riquezas são sempre diversas, plurais, né? Várias riquezas que nós temos na nossa formação de identidade como pessoa, como grupo. Então, vamos à nossa aula, diferenças que somam, e nós estamos falando sobre eu, você e nós, o socioemocional. E aqui, antes de avançar na nossa aula, eu quero lembrar vocês o que é esse socioemocional. Nós, da Rede Municipal de Ensino de Anápolis, vamos ter sempre essas aulas aqui no Educanápolis para que a gente possa pensar na construção da formação das nossas emoções. Nós sabemos que quando a gente vai crescendo, quando a gente vai ficando mais adulto, mais experiente, nós precisamos também desenvolver as nossas emoções. Então não adianta só a gente estudar, saber decorar as coisas, saber responder uma prova, se a gente não tem inteligência socioemocional. O que é isso, professor? É a nossa inteligência das emoções, é saber lidar com as emoções. E, mais do que saber lidar com as emoções, também saber lidar com as emoções em grupo, saber conviver com as pessoas, algo fundamental nos dias de hoje. Sabemos que as pessoas estão a cada dia mais individualistas, isoladas, e como nossa sociedade sempre cresce com o quê? Com o coletivo, nós precisamos resgatar os valores de coletividade e saber conviver, claro, em uma convivência pacífica, tranquila, fraterna, parceira, A gente conseguir fazer parceria com as outras pessoas em nome dos nossos objetivos. Então, os objetivos principais da nossa aula de socioemocional é te dar maneiras de te ajudar a construir aí uma gerência das emoções, gerenciar as emoções, gerenciar os conflitos, porque eles sempre vão existir, Nós, quando convivemos com as pessoas diferentes, nós sempre vamos encontrar problemas na convivência. E tudo bem, o que é importante é ter a inteligência para conseguir desenvolver algum tipo de negociação, algum tipo também, às vezes a gente precisa ignorar, As pessoas falam alguma coisa, precisa ignorar ou saber dizer para não machucar, para não aumentar os conflitos. Então, tudo isso nós vamos pensar nas nossas aulas de socioemocional. Então, vamos embarcar aqui na aula. A diversidade é a riqueza do ser humano. Você pode observar pela televisão, internet ou no seu dia a dia. Existem formas diferentes de se vestir, falar, comer e se relacionar. Quem é de outro país pode apresentar diferenças bem fáceis de se perceber, mas há diferenças mesmo entre colegas de escola, vizinhos do mesmo bairro e até mesmo dentro de casa. A diversidade no jeito de ser é uma das coisas mais ricas que o ser humano possui. Então, pessoal, nós sabemos assim, quando a gente muda de país, muda de região, é fácil perceber, que, opa, peraí, essa pessoa é diferente, essa pessoa tem uma
cultura diferente, se veste diferente, fala diferente, às vezes tem uma religião diferente, uma religiosidade diferente, uma cor de pele diferente. Então, quando a gente muda, né, de lugar, essas diferenças ficam perceptíveis, ou seja, é mais fácil de perceber, é mais fácil de reconhecer. Porém, se a gente olhar para o lado, né, dos nossos familiares, as pessoas que nós convivemos, na própria sala de aula, em que a gente mora na mesma região, mas mesmo assim, cada pessoa vai ser única, né? Você pode até ter alguma semelhança com o seu irmão, com a sua irmã, mas de alguma maneira, de alguma forma, você tem de diferença. Até pessoas gêmeas, né? Que são parecidas, mas vai existir sempre alguma coisa que a identifica, que o identifica como diferentes. Então, as nossas diferenças, elas existem. Nós somos iguais em direitos, mas diferentes nas nossas identidades. Vou repetir. Nós somos iguais em direitos, deveres, né? Somos todos iguais nesse sentido, porém, nas nossas identidades, dos nossos gostos, né? O que eu gosto de fazer, o que eu não gosto, daquilo que eu sou, né? As minhas características. Algumas pessoas são boas em desenvolver trabalhos mais mecânicos, que conseguem ter mais coordenação motora. Outras pessoas já não têm tanta coordenação motora, algumas vão praticar bem esportes, outras não vão ser tão boas no esporte, e tudo bem, né? Cada um de nós vai ter a sua forma de ser e de viver, mesmo, como eu disse para vocês, quem convive divide o mesmo espaço, a mesma família, né? Divide aí, até mesmo estudar na mesma escola, nós vamos ter as nossas diferenças. E a diversidade dessas diferenças, né, que cada um tem, é o que faz a riqueza de ser humano. Né? Essas nossas, inclusive, identidades que vêm das histórias que nós vivemos, da história das nossas famílias, que vão dar para nós aí algum tipo de característica, não só física, né, mas também uma característica nas crenças, nas maneiras de ver o mundo, às vezes até de cozinhar, né? A culinária também vem aí como uma tradição de uma cultura. Então, todas essas nossas formas de manifestar, diferentes, diversas, plurais, que são muitas, né? Então, é possível identificar um pouco da sua origem pela sua linguagem e pelas suas roupas, por exemplo. Né? Então, as palavras que você usa, o tipo de roupa que você usa, vão dar aí, de alguma maneira, sinais da sua origem, da cultura que você vem, né? Do país que você vem, o lugar em que se vive, e também é aquilo, né, que é valorizado pelas pessoas com quem se convive, tem muita força na formação de cada um. Então, cada um de nós foi formado em um ambiente diferente, foi formado por influências diferentes. Claro que devemos ter um pouco de cuidado com isso, para não julgarmos as pessoas pela aparência, pois a história de cada um é única. A história de cada um é única. Você se sente diferente das pessoas à sua volta? Então escreva aí no seu diário de bordo como que você vê as suas diferenças, como que você se sente ao entrar em contato aí com as outras pessoas. Você sente que o seu colega é tão diferente assim de você? Você tem mais de diferente ou mais de igual às outras pessoas que você convive? Então, como nós marcamos aqui, né, cada um de nós tem a sua história. Então, cada um de nós vai ter, então, as suas influências. Vai ser afetado por algum tipo de pensamento, algum tipo de música, algum tipo de valores. Então, nós somos a composição de histórias diferentes. Então, cada um de nós vai nascer em um ambiente diferente, ter uma história diferente e por isso, então, vai ter uma maneira de ter identidades distintas, né? Cada um de nós com uma forma de se expressar. A nossa variedade cultural vai ser, então,
a nossa riqueza. Olha só, a nossa variedade cultural vai ser a nossa riqueza. Cada um de nós, como vai vir de uma tradição diferente, também vai trazer referências diferentes para a gente trazer para o grupo. Então, se você olha para a sua sala de aula, por exemplo, cada pessoa vai ter aí uma família de origem diferente. Pode até aí ter uma sala que tem algum irmão, algum primo, mas geralmente nós temos sempre famílias diferentes que vão ter aprendido coisas diferentes umas das outras, vão ter construído gostos, né, musicais, culturais, né, alguma identificação religiosa, cada um da sua maneira. E quando encontra, então a sala de aula vai ser o quê? O encontro de todas essas riquezas. Por quê? As nossas referências são aquilo que nos dão os nossos valores. Então nós devemos valorizar aquilo que nos formaram, né? As cores que nos pintaram durante a vida, porque isso é o que te mostra aquilo que você é, né? Vai mostrar aquilo que você tem para compartilhar com as outras pessoas. O que você compartilha? São os saberes que você construiu ao longo da sua vida, ao longo da sua jornada. Então, se cada um de nós tem uma jornada diferente, tem uma história diferente, quando nos encontramos e compartilhamos, ou seja, trazemos para a partilha, trazemos para as outras pessoas, nós vamos trazer a nossa riqueza. E, né, o encontro de grupo vai ser sempre um encontro de riquezas culturais. Por quê? A nossa variedade cultural é a nossa riqueza. E o nosso país, né, o Brasil, tem muito isso. Tem muito dessa riqueza construída ao longo da nossa história, formada por várias referências. Nosso país tem tanta diversidade cultural que não podemos descrevê-lo resumidamente, né? Nós podemos pensar nas pessoas de cada região com suas características. Aí, dentro de cada região, vemos as diferenças por estado e depois por cidade. E ainda, né, dentro de uma cidade, podemos ver as diferenças de cada bairro e comunidade. Mesmo aí, em cada bairro, né, podemos também perceber as diferenças entre cada grupos, famílias e pessoas. Então, olha só, se nós pensarmos aí, né, na ideia de localização do mundo em si, né, nós vamos para cada continente, nós vamos ver que cada continente vai ter influências diferentes. Por quê? Vai ter uma história diferente daquele território, daquela comunidade. Então nós falamos aí, por exemplo, de características da cultura do Brasil. Mas o Brasil se divide em 5 regiões, né? E nós podemos falar das nossas características enquanto centro-oeste. Mas poderíamos dizer sobre Goiás, ou ainda sobre a nossa cidade, ou ainda sobre cada bairro, cada casa, cada família e cada pessoa. Então, essas diferenças, pessoal, que nós temos, né, dessas influências, elas são sempre aí em um campo dos nossos espaços, dos grupos em que nós convivemos. Por quê? É no grupo, né, é no coletivo que você vai demonstrar para as pessoas aquilo que você é, a linguagem que você usa, né? E a linguagem vai desde a linguagem falada até mesmo a linguagem simbólica, né? Quando a roupa que você usa, as cores, tudo isso tem simbólico, né? Tem algo de simbolismo aí que é da sua riqueza, que vai demonstrar quem você realmente é. Caso convivêssemos apenas com pessoas muito parecidas, né? Imagina, um mundo de todas as pessoas iguais. Então, talvez aprendêssemos poucas coisas diferentes, né? Se todo mundo é igual, o que as pessoas vão ter para nos ensinar? Nada. Se ela vai ser igual a mim, não vai ter nada que eu vou achar interessante, que eu vou encontrar de construção, né? de algo diferente. Afinal, já conheceríamos muito do que elas sabem. Então, quando temos contato com quem é diferente, escutando o que o outro tem a dizer a respeito, né? E respeitando o seu jeito, né? Sempre respeitando quem é diferente e os seus costumes, podemos aprender muitas coisas.
Nossa vida se enriquece somando as experiências variadas que a convivência nos proporciona. Olha só, a nossa vida se enriquece quando nós vamos o quê? Somar, nós vamos juntar todas essas experiências variadas que a convivência nos proporciona. Existem diferenças em todos os lugares. Há diferenças em todos os lugares. Entre seus colegas de escola, você pode perceber diferenças. Algumas delas são bem evidentes, outras mais discretas, né? Tem diferenças que a gente percebe logo, a gente vê rapidamente, mas tem algumas diferenças que nós vamos perceber com a convivência, quando escutarmos as outras pessoas, quando observarmos essas pessoas. Então, cada um com a sua forma de pensar e ver o mundo traz informações novas que podem contribuir para seu conhecimento e abrir possibilidades de vida. Então, como eu disse para vocês, né, nós vamos conseguir desenvolver essa nossa percepção da riqueza que tem as diferenças culturais quando nós compartilharmos, quando nós olharmos, escutarmos e querer também, né, saber da outra pessoa. Como que é na sua casa? Qual que é a sua referência? O que você pensa? E aí, como nós vivemos hoje, né, num mundo muito polarizado, as pessoas tendem muito a querer convencer as outras das verdades que elas acreditam. E nem sempre é disso que se trata, né? Às vezes você pode olhar e escutar a pessoa e entender que ela vem de um lugar diferente, de um berço diferente, de uma história diferente, que compôs o olhar dela para ser aquele olhar, aquela visão. Então, escutar essas diferenças, né, como há diferença em todos os lugares, é também uma forma de dizer, opa, eu vejo você, eu vejo como você pensa, penso diferente, vejo diferente e tá tudo bem, né? Nós não precisamos pensar iguais, ser iguais, vivermos iguais. O que nós precisamos é respeitar que todos temos direitos iguais, mesmo com identidades diferentes, mesmo com referências diferentes. Então, vamos começar desenhando. Tente ilustrar você e algum amigo ou amiga bem próximo ou próxima. Então pense aí na pessoa, né, no seu colega, na sua colega mais próximo de você. E não se preocupe em deixar o desenho bonito, né? A ideia aqui não é fazer um desenho bonito. Claro, se você conseguir fazer um desenho bonito, ótimo. Mas a ideia é fazer o quê? Expressar. Então, desenhando feio ou bonito, né? Cada um, até porque a gente está entendendo que existem pessoas que têm mais habilidades para desenhos, né? Vai conseguir fazer um desenho mais bonito. Mas a ideia é você conseguir se expressar. Expresse como você vê a relação de vocês, incluindo as diferenças que existem. Então faça aí no seu diário de bordo 2 desenhos, você e o seu colega, a sua colega mais próxima. E nesse desenho, ressalte o que você tem de parecido e o que você tem de diferente dessa colega ou deste colega. E aí você vai ver que mesmo um coleguinha, né, um amiguinho mais próximo, por mais que você pareça de alguma forma com ele, com ela, e até por isso que vocês são amigos, né? Para ser amigo você tem que ter questões diferentes e também questões iguais, né? Iguais porque você precisa de algo em comum que vai fazer você ter um assunto em comum para conversar com essa pessoa, né? Que vai fazer você fazer uma ponte. Porém, como nós falamos aqui agorinha, não vai ser uma amizade interessante se vocês forem absolutamente iguais. Imagina você conversar com alguém que você já sabe tudo que pensa, que você já sabe tudo que é, né? Que você pensa igual, que decide igual. Não vai dar certo também. Então, o que é bacana é essa beleza de compartilhar as suas diferenças. Então, faça um desenho aí e faça o desenho no seu diário de bordo, percebendo aí a diferença entre você e o seu amigo ou amiga mais próximo. Agora, vamos escrever um pequeno parágrafo, vamos fazer aqui uma composição de texto. Vocês gostariam de conhecer um lugar diferente? Então imagine aí
né, nas possibilidades de lugares que você tem para viajar, que você já ouviu, que você já viu na internet, na televisão e que você deseja conhecer. Existe algum lugar aí que você imagina que, nossa, professor, eu queria muito conhecer esse lugar, essa cidade? Então, vocês gostariam de conhecer um lugar diferente? Você e seu amigo, sua amiga, gostariam de conhecer culturas diferentes? Né? Imagina aí conhecer um país diferente, que as pessoas se vestem diferentes da gente, que tem uma linguagem, uma língua diferente. Talvez um país bem distante, né? Que quanto mais distante, mais diferente na sua forma cultural, na sua construção histórica. Então, já conversaram sobre isso? Se não, então tente entrar em contato e escreva sobre a sua vontade. Então converse aí com seus colegas, familiares, com seu amigo e converse, troque ideias sobre essa ideia de conhecer lugares diferentes. Né? Como que eu vou conhecer um lugar diferente? O que eu vou encontrar lá? Será que eu vou encontrar as mesmas comidas que eu encontro aqui? Será que o tempero vai ser da mesma forma? O clima, né? Será que o clima vai ser parecido com o daqui? Vai ser muito mais frio, muito mais quente, muito mais úmido, muito mais seco? Como vai ser? Aí o que eu vou encontrar nesse lugar? Então, essa ideia do lugar, um lugar diferente, né? Como que as pessoas se comportam, como que as pessoas convivem, como que as pessoas têm sentimentos relacionados com essa construção cultural também, né? Se a gente pegar, por exemplo, o sentimento diante da morte, daquilo que é vivido lá no México, que encara a morte de uma outra forma, né? Faz aí os seus rituais diferentes do nosso sobre a morte, e aí você pega e pensa aí, como será que é conviver com essas pessoas numa festividade aí que eles vão, por exemplo, fazer festas no dia dos mortos, servindo comidas prediletas da pessoa doente querido que partiu, escutando música, dançando músicas no ritmo que a pessoa gostava. Peraí, diferente da nossa cultura, né? Que faz isso de uma forma diferente. Então, como que seria aí você ir conhecer, conviver com essas pessoas diferentes? Como você imagina que seria? Troque ideia aí com o seu colega, com a sua colega e faça um texto para nós. E aqui, para todos, um trecho de uma música do Chico Buarque, para a gente falar sobre essa ideia das referências que nós temos enquanto Brasil, né, diferente. A costume, né, nas nossas escolas aqui na rede municipal, inclusive acontece muito a gente receber estudantes de outros estados, de outras regiões. Né? O ano passado mesmo tinha na minha sala 2 estudantes que vinham aí de estados diferentes e aí tinha um sotaque diferente, né? Falavam diferente. E aí a gente usava isso, inclusive, na sala para a gente conversar sobre as palavras, né? Que palavra é essa que fala lá na sua região? Qual que é o significado? Qual que é o sentido dela lá? Então eu trocava muita ideia com esses 2 estudantes que vinham de estados diferentes, de regiões diferentes e que, né, a gente escutava sempre essas histórias de uma forma muito receptiva. Por quê? É daquele mundo que nós não vivemos, né, de uma outra realidade. E quando a pessoa traz, narra, conta, né, como que é, daquelas comidas, lembra lá, esses estudantes sempre falavam das comidas da região deles e a gente sempre ficava naquela curiosidade, como é que será? E, como eu disse para vocês, é comum que nas nossas escolas a gente tenha sempre pessoas diferentes, porque a gente está vivendo cada dia mais no mundo globalizado, né, das localizações, as pessoas trocarem de região, migrarem de um lugar para o outro. E a nossa cidade é uma cidade muito acolhedora, né? A gente recebe aí muita gente de outros estados, outras regiões do Brasil, pessoas da região norte que vêm muito para cá, inclusive visando aí aquilo que há de oportunidade de emprego, de empregabilidade na nossa cidade, né? Que tem aí o distrito agroindustrial, que faz com que muitas pessoas se interessem em vir para cá para trabalhar. Então as nossas famílias, você pode ser alguém que já veio aí, viveu em outra região e veio morar aqui em Anápolis em busca dessa ideia, né, de melhor vida, melhor qualidade de vida, trabalho, oportunidades. E aí, né, nós precisamos marcar essa ideia de como que o Brasil é feito, é construído por meio aí dessa nossa riqueza de referências.
E aqui essa música do Chico Buarque vai nos mostrar, né, para todos, um trecho dessa música vai nos mostrar essa formação cultural do Brasil, que vai vir geralmente de várias referências, né, de várias ideias diferentes. Então, aqui, né, a música vai começar dizendo assim: o meu pai era paulista, o meu avô pernambucano. Então, olha só, de regiões diferentes. Então, meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, ou seja, outro estado, né? Então, que fez referência ao estado de São Paulo, estado de Pernambuco, o bisavô mineiro, Minas Gerais, meu tataravô baiano, ó, Bahia, né? Fica na região norte. Então, meu maestro soberano foi Antônio Brasileiro. Foi Antônio Brasileiro quem soprou essa toada, quem cobriu de redondinhas para seguir minha jornada. E com a vista enevoada, ver o inferno e maravilhas. Então, olha só, ver o inferno e maravilhas. Essa ideia, né, da composição, da construção cultural do Brasil. E, né, a gente pega aqui, ó, meu pai era paulista, meu avô pernambucano, de uma referência pessoal da imigração nordestina que vai acontecer, né, no Brasil, e vai fazer com que, como isso que eu coloquei para vocês agora, a gente tenha aí um Brasil muito diverso, de várias referências culturais, né, e que nós vamos sempre nos valorizar, porque quando nós valorizamos essa cultura diferente, o sotaque diferente que a coleguinha, o coleguinha tem, nós estamos de alguma forma também valorizando a nossa riqueza enquanto brasileira, enquanto brasileiro, enquanto pessoas formadas aí por essas várias diferenças. Então, quando a gente perceber essas diferenças, muito pelo contrário do que, né, geralmente acontece aí de fazer apelidinhos, de fazer brincadeiras, nós vamos construir alguma forma de valorizar, né, de perguntar para aquela pessoa que vem daquela outra região curiosidades, de dar lugar para essa pessoa também se sentir acolhida dentro do nosso grupo, dentro da nossa sala, porque nós somos essa composição diferente, sempre. E aí, finalizando a nossa aula, vamos dizer que diferentes culturas podem produzir conhecimentos novos e interessantes. Aquilo que eu falei para vocês, né? Quando nós compartilhamos a partir das diferenças, nós vamos ter muitas riquezas encontradas, porque cada um vai vir aí de um lugar diferente, de uma história diferente. Então, pense sobre o que você já aprendeu ou descobriu, né, ou encontrou aí de novo com alguém que tenha uma cultura diferente da sua. Você lembra aí de alguém que você já encontrou, de uma outra formação cultural e que te acrescentou alguma coisa? Lembre-se de que estamos falando sobre hábitos, né, como que as pessoas fazem aí o dia a dia, influências, origens. Então escreva aí no seu diário de bordo o que você já aprendeu com as pessoas diferentes para a gente encerrar a nossa aula. E aqui uma atividade para vocês expandirem ainda mais nossa aula de hoje. Cada cultura tem suas próprias festas, né? E até suas próprias maneiras de fazer essas festas. Datas comemorativas podem ser bem características de um lugar ou cultura e revelam um pouco de seus valores e suas histórias. Podemos aprender bastante com elas, com as datas comemorativas. Então, se você tiver aí acesso à internet, pesquise sobre as festas populares características de cada região do Brasil, né? Então, cada região do país, quais que são as festas do Centro-Oeste, do Nordeste? Então, será que olhando as imagens da festa, você consegue aprender algo mais sobre aquela cultura? Ou ainda, converse com um adulto que mora com você ou com alguém próximo sobre como eram festejadas as datas comemorativas na infância dele ou dela. Procure perceber quais sentimentos a pessoa demonstra ao relembrar esses momentos. E aqui você sabia? Conhece rap indígena? Exatamente. Kunumi é um rapper indígena que vive na cidade de São Paulo. Kunumi Missi faz música de estilo rap, falando da realidade dos indígenas
brasileiros que também vivem em meio urbano. Então procure aí no YouTube e conheça aí esse rapper indígena como uma referência aí dessa diversidade cultural do Brasil. Então, ficha técnica dessa aula, Fundação Iniciativa e Execução Fundação Saques, Núcleo Acadêmico Amplifica Experiências de Aprendizagem, professor autor desse slide que nós usamos, Luiz Bosco Sardinha Machado Júnior, e o projeto gráfico Pipa Comunicações. Então, pessoal, encerramos aqui essa nossa aula de socioemocional. Aqui, quem acompanhou vocês nessa aula foi eu, professor Ítalo Silva, e encontro vocês em breve para uma próxima aula. Um abraço e tchau, tchau!